cursistas, sejam muito bem-vindos. Gostaria de iniciar nossa aula de hoje com uma frase de um autor já conhecido por todos nós e muito falado em nossa aula anterior, Freud. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Perceber o quão complexos somos? Então, mais uma vez, fica aqui evidenciado a importância de compreender os processos de aprendizagem e desenvolvimento, para que, enquanto educadores, possamos intervir efetivamente nos processos de transmissão e apropriação do conhecimento. Em nossa aula de hoje, vamos dar sequência ao nosso estudo, abordando a análise do comportamento da criança nos aspectos socioculturais, afetivos, cognitivos, psicomotores e moral. O nosso objetivo é analisar os aspectos inerentes ao comportamento da criança, integrando-os à análise do desenvolvimento humano. Então, preparados? Espero que vocês tenham cumprido seu dever de casa e realizado a leitura do nosso caderno. Então, vocês perceberam que, inicialmente, a autora realiza uma breve discussão sobre importantes aspectos relevantes ao desenvolvimento humano, como a concepção, o pré-natal e o nascimento do ser humano. A compreensão de todos esses aspectos é de fundamental importância para nós educadores, uma vez que, através da história de vida do sujeito, podemos compreender como se dá seu processo de aprendizagem, bem como identificar a origem de possíveis dificuldades de aprendizagem que podem surgir ao longo da trajetória educacional. Para o início de conversa, vamos voltar o nosso olhar para o desenvolvimento físico-motor na primeira infância. Se logo após o nascimento as habilidades motoras se apresentam de forma limitada, gradativamente, à medida que o córtex cerebral, que é a área responsável por boa parte das manifestações humanas, se desenvolve, a criança rapidamente irá apresentar várias aquisições físicas. Quadro do marcos do desenvolvimento motor. Como podemos perceber, temos aqui delineado os marcos do desenvolvimento motor nos primeiros 2 anos de vida. Acredito que vocês devem se lembrar da nossa aula anterior, onde aprendemos sobre as fases do desenvolvimento descritas por Piaget. Como Piaget denomina esse período de 0 a 2 anos? Imagino que vocês já conseguiram chegar à resposta: estágio sensório-motor. Assim denominado porque é durante os primeiros anos de vida que o bebê percebe o mundo e atua nele, estabelecendo conexão entre as sensações vivenciadas com comportamentos motores simples, aliando aspectos sensoriais a uma coordenação motora primária. Nesta fase, o bebê exibe desde reflexos impensados até uma capacidade de representação com utilização de símbolos e gestos. As principais características observáveis nesta fase são a exploração manual e visual do ambiente, a experiência obtida com ações, a imitação, a inteligência prática através de ações tais como agarrar, sugar, atirar, bater e chutar. As ações são anteriores ao pensamento, centralização no próprio corpo. Discorreremos agora sobre o desenvolvimento cognitivo. Para isso, vamos primeiramente definir o termo cognição. Vamos nos valer da contribuição de Flavel. Então, a cognição, por definição, é sinônimo de ato ou processo de conhecimento, ou algo que é conhecido através dele. Munidos dessa definição, vamos compreender como se dá o desenvolvimento cognitivo. Hoje sabemos que o bebê vem ao mundo com a capacidade de aprender, lembrar, assim como adquirir e fazer uso da linguagem. Os bebês vão fazer uso de suas percepções para se relacionar com o ambiente que os cerca e gradativamente vão exercendo o controle sobre o mundo externo. E é a inteligência que vai permitir que as pessoas adquiram, lembrem e usem o conhecimento, compreendam conceitos e relacionamentos e apliquem o conhecimento na resolução de problemas cotidianos. Como os bebês aprendem a resolver problemas? Como e quando se desenvolve a memória? O que explica as diferenças individuais das habilidades cognitivas?
Podemos medir a inteligência de um bebê? Podemos prever o quão inteligente será esse bebê posteriormente? Na tentativa de responder a estas e outras questões relativas à cognição, apresentaremos aqui 4 abordagens distintas. Primeiramente, falaremos sobre a abordagem behaviorista ou comportamentalista. Essa abordagem privilegia a experiência como fonte do conhecimento e formação de hábitos. O ambiente passa a ter um papel fundamental, uma vez que o homem passa a ser o produto do meio. Os teóricos sustentam que a partir das estimulações do meio, estímulos, estaremos aprendendo determinados comportamentos, que são as respostas. O homem é considerado como um ser flexível, que desenvolve suas características em função das condições presentes no meio em que se encontra. Ou seja, são os estímulos presentes numa determinada situação que conduz ao surgimento de um determinado comportamento. Uma outra abordagem é a psicométrica. E o que é a psicométrica? Área de estudo da inteligência. Os testes psicométricos foram criados com o objetivo de descrever a estrutura da inteligência. Binet e Simon, no início do século XX, foram os precursores da testagem da inteligência. Criaram o teste de QI, quociente intelectual. Quantos de vocês já ouviram falar deste tão famoso teste? Ou até mesmo já o fizeram? O teste consistia em perguntas ou tarefas que mostravam o quanto dessas habilidades uma pessoa dispunha, sendo a inteligência representada por números. O QI normal é 100, abaixo seria considerado abaixo da média, e acima de 100, inteligência superior à média, superdotado. Será que temos algum superdotado em nosso meio? Essa abordagem especialmente sofre severa crítica por parte dos teóricos da psicologia. Goulart afirma: verifica-se que a psicometria tem apelado para o artifício da média aritmética a fim de qualificar um comportamento como normal, enquanto os resultados que se afastam da média são considerados excepcionais ou desviantes. Neste contexto, a influência do meio social, da instrução e de outros fatores aos quais se submete a pessoa humana é incorporada ao conceito de inteligência ou de normalidade. Desse modo, a influência de variáveis como fatores socioeconômicos, alimentação, habitação, as oportunidades de receber instrução, o fato de pertencer a grupos minoritários é escamoteada e os resultados são atribuídos apenas a atributos naturais e individuais de cada um. Uma outra abordagem é a do processamento de informações. Esta não é considerada uma teoria, sendo uma abordagem mais recente para se explicar como, por exemplo, uma criança de 6 semanas reconhece sua mãe quando esta se aproxima. Como ocorre esse reconhecimento? Os pesquisadores do processamento de informações concentram-se na memória, no pensamento e na lembrança, envolvidos na resolução de problemas e na aprendizagem, vendo as pessoas como manipuladoras de percepções e símbolos. Para isso, utilizam uma analogia para explicar as ideias centrais da abordagem. Comparam a mente humana ao funcionamento do computador. Como vocês podem ver aqui, temos representado as áreas do cérebro e suas funções. Temos aqui o córtex, que é responsável pelas funções motoras, funções sensitivas, tato, visão, olfato, audição e gustação, memória, planejamento, emoção e julgamento. A gânglia basal, que é controle do movimento e funções cognitivas. Temos o tálamo, controle de centro da informação para o cérebro. O cerebelo, coordenação de movimentos. A medula oblongata, que é respiração, circulação, digestão. O hipocampo ajuda a estabelecer memória de longo prazo. A amígdala, responsável pelo batimento cardíaco, funções viscerais, o medo. A glândula pituitária, controle de produção hormonal. Hipotálamo, hormônios sexuais, pressão sanguínea e temperatura. O corpo caloso conecta informações dos hemisférios direito e esquerdo. Aqui nós temos representado as funções dos hemisférios do cérebro humano.
O lado esquerdo é responsável pelo raciocínio lógico matemático. Quais as características? Intelectual, temporal, histórico, ativo, explícito, analítico, linear, sequencial, focal, masculino, temporal, verbal, lógico, racional, argumentador. E o hemisfério direito é o hemisfério intuitivo, criativo, artístico. Ele é sensível, eterno, atemporal, receptivo, tácito, gestáltico, não linear, simultâneo, difuso, feminino, espacial, intuitivo, irracional, experimental. O hemisfério esquerdo manifesta-se através do raciocínio e se expressa através da linguagem oral. E o hemisfério direito o faz através da emoção e se expressa apenas através da linguagem visual, imagem, desenho.